Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, meus amores? Muitas saudades. E aí, como é que vocês estão? O que vocês me contam de novo? Tudo certinho? Galera, seguinte. Aula passada, em geometria, nós vimos poliedro, certo? E aí encerramos aquele capítulo que era o capítulo 5. Até tá errado aqui que a gente está no capítulo 6. Deixa eu até arrumar aqui com vocês. Nós estamos agora no capítulo 6, certinho, da apostila 2, e a gente encerrou falando dos poliedros de Platão, tá certo? Vocês lembram deles lá, né? Tem o tetraedro, tem o hexaedro, tem o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Aí eu montei uma tabelinha com vocês, fiz alguns exercícios. Se eu não me engano, eu já dei uma listinha também de poliedros para vocês. E aí eu estou à disposição, estou aguardando qualquer dúvida, porque eu sei que vocês estão estudando para as outras matérias também. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho ainda de geometria plana, que é a relação das unidades de medidas, né? A unidade de comprimento que a gente tem, certinho, e a unidade de volume, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver unidade de volume não, perdão, a gente vai ver unidade de comprimento e unidade de área. A unidade de volume é na próxima aula, a aula de amanhã, que eu vou gravar para vocês ainda, certinho? Então fiquem atentos, qualquer dúvida pode me procurar. Estou à disposição de vocês lá no grupo ou mesmo no particular, certinho, galera? E é isso. Meus amores, a unidade principal que a gente usa é o metro, é a unidade fundamental. E dentro do metro, dentro da unidade métrica, a gente tem os múltiplos e tem os submúltiplos, que é o que eu vou mostrar para vocês, que vocês estão acostumados a lidar com eles desde o ensino fundamental, certo? Então aqui eu montei pra gente o esqueminha da escala do metro, né? Então você tem aqui, ó, vou apontar com o mouse, o metro, desse lado decímetro, centímetro e milímetro. Esses três são os submúltiplos, e o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, eles são os múltiplos. Aí eu coloquei aqui para vocês o nome de cada um deles. Então eu tenho quilômetro. O que é o quilômetro? O quilômetro ele equivale a 1000 metros, certo? O decâmetro ele equivale, o hectômetro ele equivale a 100 metros. Eu ia falar do decâmetro que ele equivale a 10 metros. Essa galera aí são os múltiplos. Os submúltiplos são os decímetros, fazem parte do submúltiplo, melhor dizendo, né? Decímetro, centímetro e milímetro. O decímetro é a 10ª parte do metro, o centímetro é a 100ª parte do metro e o milímetro é a 1.000ª parte do metro, certinho? Então, ó, como eu disse, aqui do lado de vocês esquerdo estão os múltiplos e do lado direito estão os submúltiplos, ok? E aí como é que a gente faz para transformar um para o outro? Tem aquela regrinha bem simples, né? Que toda vez que você anda à direita, você vai multiplicar por 10, porque todos eles são múltiplos de 10, certinho? E quando você vai à esquerda, você vai dividir por 10. Então foi exatamente o que eu fiz ali, ó. Cada casinha que você anda à direita, você multiplica por 10. E cada casinha que você volta, que você vai à esquerda, você vai dividir por 10, ok? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente treinar. Então, por exemplo, eu quero transformar 0,25 centímetros em metro. Depois o de decâmetro para quilômetro. De quilômetro para centímetro. De hectômetro para milímetro. Se você não está acostumado a fazer isso direto de cabeça, então é sempre bom andar com a escalinha aí, ó. Você copia ela, faz no seu caderno na hora da prova, na hora da aula, na hora do exercício, e aí você pode consultar. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou apontar sempre com a setinha. 25 centímetros, então eu estou aqui em centímetro, e eu quero ir para metro. Eu vou andar à esquerda, então eu vou pegar aqui, ó, uma casa, duas. Então eu vou dividir duas vezes ele por 10. Ou seja, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 100. E aí, ó, presta atenção na vírgula. A vírgula, ela ajuda pra caramba. Porque na divisão dos múltiplos de 10, né? Toda vez que eu ando à direita,
uma casa significa que eu multipliquei por 10, e quando eu divido por 10, eu vou andar com a vírgula à esquerda. Então, essa vírgula que está aqui nessa casinha, representando aqui que esse 25 aqui é 25 centésimos de centímetros, né? Ela vai andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ter que entrar 2 caras aqui, ó, para ela ficar depois deles. Olha lá, ó, ela vai andar, então, ó, 2 casas. Então, 0,25 centímetros vai dar 0,0025 metros. Beleza? E aí, assim você vai fazendo. De decâmetro para quilômetro, olha lá, ó, 12,36 decâmetros deu 0,1236 quilômetros. Por quê? Porque de decâmetro para chegar em quilômetro, eu também vou andar, por uma coincidência, 2 casas, ok? Então, eu vou andar 2 casas à esquerda, eu vou dividir 2 vezes por 10, ou dividir por 100. Agora, de quilômetro para centímetro. Eu quero sair daqui do quilômetro e chegar aqui em centímetro. Olha quantas casas que eu vou andar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou multiplicar por 10 5 vezes, ok? Então, eu vou multiplicar por 100 mil. Então, se você multiplicar isso daqui, ó, é como se você pegasse a vírgula e andasse agora para a direita. Então, ó, se você andar 2 casas, vai sumir a parte da vírgula, a parte decimal, vai ficar inteira. E aí você acrescenta mais 3 zeros. Então, vai dar 198 mil centímetros. Andou 2 aqui e mais 3 zerinhos para dar as 5 casas que a gente havia combinado. Certo? De hectômetro para milímetro. Então, o hectômetro está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, isso daqui vai dar 2 milhões e 500 milímetros. Você vai multiplicar de novo 25 por 100 mil. Certinho? Então, alguma dúvida nisso? É bem legal, na hora de estar fazendo exercício, a gente ter isso em mão. Ter isso na hora lá, para poder não ter dúvida. Certo? Eu coloquei duas situações, problemas, para vocês verem como é que isso pode cair numa questão um pouquinho mais elaborada. Esse primeiro tá na apostila de vocês. Na preparação da aula de vocês, eu pego muito do que eu já tenho de preparação de aula, com os exemplos que são meus, mas aí é como a todo momento eu estou fazendo uma cópia dos exercícios da apostila, então eu resolvi dar uma lida na apostila e aí eu encontrei algumas coisas também mais interessantes dentro dela. Então esse exercício é bem legal, ó. Olha o que ele fala. Mediu-se a frente de um terreno e achou 2.425 metros. Verificou-se depois que a trena utilizada para a medição estava defeituosa, tendo 4 milímetros menos que o metro real. Então, ó, esse valor que foi encontrado de 2.425 metros, ele não é um valor real, ele é um valor falso, porque ele está quebrada, é um valor quebrado ali, da trena quebrada. Calcule a verdadeira metragem. Olha que problema bem interessante. Então, o que o cara falou? Ó, vamos chamar ali de M' o metro da trena defeituosa e de M o metro real. Vamos combinar isso nesse exercício. M' é o metro da trena defeituosa e M é o metro real. Então, ó, o que eu tiro de conclusão do enunciado? Que 1 metro defeituoso equivale a 1 metro real menos 4 milímetros do metro real. Vocês entenderam isso? Ó? Essa expressão eu tirei aqui, ó, da interpretação do problema. 1 metro defeituoso equivale a 1 metro real menos 4 milímetros dele próprio. Ou seja, 1 metro defeituoso é igual a 1.000 milímetros, porque vamos lembrar que 1 metro equivale a 1.000 milímetros, que aí você vai andar 3 casas para chegar nele. Então, significa que 1 metro defeituoso equivale a 996 milímetros. Se você voltar para o metro real, você vai ter essa comparação. Ó. Vamos sair de milímetro para chegar em metro. Desculpa aqui, ó.
Um metro defeituoso, então, equivale a 0,96 metros reais, ou real. Tá claro isso? E aí, galera, agora a gente faz uma regrinha de 3. Porque aí a gente tem o defeituoso comparado com o real. E essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento o defeituoso numa proporção, o real vai aumentar na mesma proporção. Então, ó, eu tenho essa relaçãozinha lá, ó. 1 metro defeituoso está para 0,96 metros real, que foi o que eu achei aqui. Assim como 2.425 metros defeituoso, que é o que ele achou no terreno com a trena quebrada, está para x, e x é o valor real. Então, se eu multiplicar aqui, ó, x vezes 1, x. 2.425 vezes 0,996. Aqui eu já poupei o nosso trabalho de fazer a multiplicação. Isso vai dar 2.415,3 metros. Então, significa que olha a diferença por causa da trena quebrada. Certinho? Então, é importante. Depois vocês falam que um sinalzinho, um a menos, um a mais, um negocinho a menos, um a mais, chega lá no final do ano. É 0,3, é 0,4. Não chega um negocinho desse? Não faz diferença. Faz diferença. Ok? Alguma dúvida nisso? Então tá bom. Peguei outra situação bem legal, ó. Ele fala assim: 3 rolos de arame têm, respectivamente, 0,6 km, 2,4 hectômetros e 5.600 decímetros de comprimento. Depois de transformar essas medidas em metro, corta-se todos o arame dos 3 rolos no maior pedaço possível, todos de igual tamanho. Sabendo que não houve perda, quantos pedaços foram obtidos? Quando ele fala que não há perda, significa que ele pegou o mesmo valor e dividiu os 3 ao mesmo tempo. Significa que ele pegou um divisor dos 3 ao mesmo tempo. Tá claro? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos transformar todos eles para metro, que foi o que o tiozinho fez. Então vou pegar aqui, ó, 0,6 km, 2,4 hectômetros e 5.600 decímetros e vamos transformar em metro. Aí eu puxei aqui, ó, isso que eu falei para você, galera, ó, ter a escala na mão. Então, quilômetro para chegar em metro, eu vou multiplicar por 1.000. Então, vai dar 600 metros. 2,4 hectômetros para chegar em metro, eu vou multiplicar por 100. Então, vai dar 240 metros. E 5.600 decímetros, e eu vou voltar aqui, ó, vou andar à esquerda, eu vou dividir por 10, eu vou ter 560 metros. Aí, galera, eu tenho que descobrir o quê? Vamos ler ali o que ele falou. Eles foram divididos pelo maior pedaço possível. A gente vai calcular o MDC desses valores, o máximo divisor comum. E é divisor por quê? Porque não houve perda, não houve resto. Então, a gente tem que descobrir qual é o maior divisor dos 600, 240 e 560. Vocês lembram como é que calcula o MDC? Certo? Então, a gente faz a fatoração. Primeiro, a gente vai decompor esses caras em fatores primos. E aí eu fiz isso, ó. Se tiver alguma dúvida na decomposição, pode procurar a mim, pode procurar o Júlio, a gente pode ajudar vocês, tá? Então aqui eu tenho, ó, 600 dividido por 2 dá 300, 240 por 2, 120, por 2, 280. E aí eu dividi, ó, por 2 novamente, 150, 60, 140. Por 2 novamente, 75, 30 e 70. De novo por 2, só que o 75 eu não divido. Então, só o 30 e o 70, 15 e 35. Por 3, porque o 75 e o 15 são divisíveis por 3. Então, eu deixo o 35. Todo mundo é por 5. Aí sobrou o 5, 1 e o 7. De novo o 5, depois o 7. E aí ficou 1, 1. Acabou a decomposição. Se eu multiplicar tudo, eu calculo o MMC, o mínimo múltiplo comum. Que significa que é o menor valor que o 600, o 240 e o 560, eles vão dividir ao mesmo tempo.
mas eu quero um maior cara que divide eles, que vai dividir. Galera, se é divisor comum, você vai olhar aqui na fatoração e vai ver quais valores que dividiu os 3 ao mesmo tempo. Ó. Então, por exemplo, esse 2 dividiu os 3 ao mesmo tempo. Esse cara também. Esse cara também. Esse cara não. O 3 também não. Porque o 35 repetiu. Aqui sim, ó. Eu pus a setinha errada, mas era para indicar esse 5 aqui. Ok? Oh, tudo bem? Aqui sim, ó. Vamos lá, bisteca. Tá legal, ó. Olha lá, ó. Esse 5 sim. Esse 5 não. E esse 7 também não. Então, esses caras foram os divisores comuns. Que é 2 elevado ao cubo e 5. Quando você faz o produto deles, dá 40. E 40 é o máximo divisor comum. Então, o que significa seu 40? Dentro dos números que são divisores deles 3, o 40 é o maior que divide os 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou pegar cada um deles, eu vou dividir por 40, para descobrir quantos pedaços deu. Então, eu vou fazer 600 dividido por 40, dá 15 pedaços. 240 por 40 dá 6. E 560 por 40 dá 14. Quando eu somo eles, eu vou ter o total de pedaços que foram obtidos. Certo, galera? Então, o que eu tenho nesse problema? Os arames foram divididos em 35 pedaços e todos são iguais a 40, que é o maior valor possível a ser dividido ali. Alguma dúvida nisso? Tranquilão? Então, beleza. Alguma dúvida com relação à unidade de comprimento? Além dessa unidade de comprimento, tem outras que a gente pode falar sobre polegadas. O metro é o que a gente mais usa, mas tem polegada, tem outras tantas aí. Agora eu não lembro muito, né? Eu falei de tantas, mas eu falei só da polegada. Superfície agora, vamos medir a superfície. Qual que é a unidade de superfície, a unidade de área? É um metro quadrado, certo? O que significa um metro quadrado? Significa que é a área de um quadradinho que tem 1 metro de lado, 1 por 1. Então, por exemplo, se eu tenho esse retângulo aqui, ó, que a área dele, por exemplo, é 21 metros quadrados, significa que esse retângulo ele pode ser dividido em 21 quadradinhos, todos de 1 por 1. Certinho? É isso que significa a unidade do metro quadrado. E aí o metro quadrado ele vai ter a mesma escala que a unidade de comprimento, com a diferença que os valores vão estar elevados ao quadrado. Porque você está multiplicando duas unidades de comprimento. Você está multiplicando a base pela altura, a largura pelo comprimento, certo? Então, você vai ter essa mesma escalinha, só que eles elevados ao quadrado. E aí, o que isso muda para a gente na hora de transformar? Agora, ao invés de andar à direita cada casinha e multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou ter isso, ó, a cada casinha que eu ando à direita, eu vou multiplicar por 100. Eu estou multiplicando por duas unidades de comprimento, vocês entenderam? Comprimento e largura. A mesma coisa na hora que eu faço o caminho contrário. Eu vou dividir por 100. Então, essas são as principais áreas. São as principais unidades. Para o comprimento, 1 metro. E para a medição ou a medida de uma superfície, o metro quadrado. Certo? Para a aula de amanhã, a gente vai ver a medida de volume, que seria o metro cúbico. Aí a gente conversa sobre isso amanhã. Como falou de área, eu resolvi pegar aqui e revisar com vocês quais são as principais fórmulas de área que eu preciso saber. Então, a gente precisa saber calcular a área dos quadriláteros, que são os quadriláteros notáveis, e a área de triângulo, a princípio. Mais para frente, a gente vai ver também
do círculo, né? Então aqui, ó, a área do retângulo. Foi o que eu acabei de falar para você. Se você tem um retângulo em que ele tem os lados opostos congruentes e os ângulos internos iguais a 90 graus, a área dele vai ser base vezes altura. A área de um paralelogramo. Então, o paralelogramo, ele também tem os lados opostos paralelos e iguais, só que os ângulos eles não são todos iguais. Os ângulos opostos do paralelogramo são iguais, tá? E aí, quando você define um dos lados como a base, a altura do paralelogramo é a distância desse lado até o seu paralelo. E aí, para você calcular a área do paralelogramo, você também vai fazer base vezes altura. Por quê? Você percebeu que aqui eu dividi, através dessa altura, esse triângulo pequenininho aqui? Esse triângulo pequenininho é o mesmo triângulo que eu obtenho aqui, ó. Então, imagine que você faça um corte aqui, pegue esse cara e colhe aqui. A figura vai ficar no formato de um retângulo. E aí você pode calcular a área dele como sendo base vezes a altura também, tá bom? Tranquilo? Tem a área do trapézio. O trapézio, ele tem dois lados que são paralelos, né? São os lados DC e o AB, que é o que a gente chama de base menor e de base maior. E esse lado AD e o lado BC, eles são os lados que a gente chama de transversais. Tá ok? Tudo bem? Quando você determina a distância entre a base maior e a base menor, você determina a altura do trapézio. Então, a altura do trapézio é a distância entre as duas bases. E aí, para calcular a área do trapézio, você vai fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Área do losango. Então, o losango ele é como se fosse aquele balãozinho, né? Ele é um quadrilátero em que todos os lados são iguais. O losango, ele assim como o quadrado, ele tem todos os lados iguais. Na verdade, o correto é a gente falar que o quadrado, assim como o losango, tem todos os lados iguais, né? Porque todo quadrado que é losango e não o contrário. Então, ele tem todos os lados iguais. E aí ele possui como destaque essas duas diagonais, né? Tem essa diagonal que é a diagonal menor e essa diagonal que é a diagonal maior. E aí, para você calcular a área dele, você vai fazer a diagonal maior vezes a menor dividido por 2, certo? Ok? E a do famoso quadradão lá, ó. Para você calcular a área de um quadrado, tem todos os lados iguais, você vai fazer L ao quadrado, lado vezes lado. Não se esqueçam da fórmula para a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, certinho? E a gente pode encontrar isso em algum exercício. E a área de triângulo, vocês já estão cansados de saber, né? Se você tem um triângulo aqui, de base Bzinha, e aí você determina a altura relativa a essa base. Lembra que o triângulo tem 3 alturas, como a gente já estudou. Qual é a altura relativa a essa base que eu destaquei? É a altura que vem do vértice oposto a ela. Certinho? Então, para você calcular a área do triângulo, uma das possibilidades, mais para frente eu vou trazer para vocês mais uma revisão sobre a área de triângulo também, que existem outras maneiras de calcular a área do triângulo com outras formas, é base vezes a altura dividido por 2. Essa daqui a gente diz que é a fórmula elementar, fundamental que ele tem. Tranquilo, galera? Sendo assim, então, agora é um momento legal da nossa aula, que é o momento do exercício. Então, se for possível, para um pouquinho o vídeo, tenta fazer, dá uma olhadinha de qual é o tamanho da aula, como é que ela ficou, tá? Para você parar, para você tentar fazer o exercício, depois acompanhar a resolução. Acho que é a melhor forma de estar estudando nesse período e estar acompanhando as aulas. Belezinha? Então vamos lá, ó. Página 31 da apostila 2 de vocês, certo? O exercício das atividades para a sala, exercício 1. Ele fala assim: para medir a altura de uma porta, Mateus utilizou como unidade a sua caneta C
e encontrou o tamanho da porta em relação à sua caneta 12,5 C, 12 canetas e meia, certinho? Como medida. Mais tarde, Mateus verificou que a sua caneta mede 16 centímetros. Sendo assim, ele quer que você diga qual é a altura da porta em metros. Então é um probleminha bem tranquilo, a gente resolve através de uma regra de 3, através de uma proporção. Se você não quiser isso, você pode fazer até direto e já pode fazer através da multiplicação de forma direta. Mas o que a gente sabe aqui, ó? Traz para cá sempre a escalazinha para a gente dar uma conferida, tá? Então a gente sabe isso, que uma caneta é igual a 16 centímetros, certo? Ou, passando isso para metros, porque ele quer que responda isso em metros, uma caneta, o tamanho de uma caneta é de 0,16 metros. Porque lembra aqui, ó, para sair de centímetros e voltar aqui para metro, eu vou dividir duas vezes por 10, vou dividir por 100, então vai dar 0,16. E aí você pode fazer a regrinha de 3, ó, caneta e tamanho real. Uma caneta está para 0,16 metros, 12 canetas e meia está para x. X vezes 1x, 12,5 vezes 0,16 vai ser o valor, então vai dar 2 metros. Então a altura lá da porta do Mateus é de 2 metros. Tranquilo, primeiro exercício. É aquele exercício para você ganhar confiança, pegando o ritmo, soltando a musculatura, né? Com o jogador e assim vai. Vamos lá para o segundo. Observe a figura a seguir. Veja que os segmentos formam ângulos de 90 graus. Considerando os dados nela fornecidos, calcule em metros o perímetro da figura. Perímetro, como vocês bem sabem, é a soma de todos os lados. Então, se você for analisar a figura, você tem aqui, ó, 500 centímetros de altura, 0,004 quilômetros na sua base. E aí a gente precisaria medir esses pedacinhos também, ó. Aqui em azul, esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho, esse e esses pedacinhos aqui que ficaram na horizontal, certo? Para a gente somar. Só que, galera, os ângulos, como o enunciado falou, não são de 90 graus. Então esses segmentos, eles não são perpendiculares aqui à base. Se eu somar cada um desses pedacinhos aqui em azul, eles não têm a mesma medida. Eu não posso afirmar isso porque o enunciado não deu a certeza. Eu vou ter isso daqui todo. Se eu somar cada um desses segmentos em azul, eu vou ter esse segmento aqui todo. Vocês concordam comigo? Ó, vem aqui, vai imaginando que cada um deles foi colando ali. Eu vou ter esse segmento todo, que equivale a quanto, meus amores? 500 centímetros. Da mesma forma, esses segmentos aqui, ó, na horizontal, se eu juntar todos aqui num só, eu vou ter esse pedaço que equivale a 0,04. Ou seja, então para calcular o perímetro, eu vou somar tudo isso daqui, ó. Então eu vou somar 500 com 500 daqui, que é a soma desses pedacinhos em azul, 0,004 quilômetros, mais 0,04 quilômetros ali, que vai ser a soma dos pedacinhos em vermelho. Então eu vou ter isso para o perímetro. Então eu vou ter 0,08 quilômetros mais 1000 centímetros. Certo? Ele quer calcular em metros, então a gente vai transformar isso em metros. Para sair de quilômetro e metro, eu vou multiplicar por 1000. Então vai dar 8 metros. Para sair de centímetro e voltar para metro, eu vou dividir por 100. Então vai dar 10 metros, então vai dar 18 metros ali. Certo?
Eita, fez uma confusão danada aqui. Que da hora, hein, bisteca? Desculpa. Então a resposta é 18. Tá ok? Tirando essa confusão que eu me perdi aqui com o mouse e com as teclas, tá tudo bem? Desculpa aí, tá? Tranquilão? Então, beleza. 3. Um terreno tem a forma e as medidas indicadas na figura seguinte. Para cercá-lo, foram colocadas estacas no seu perímetro a igual distância uma da outra e a maior distância possível. Contando com as estacas colocadas nos 4 cantos, quantas estacas foram utilizadas? Então, no exercício, ele quer saber quantas estacas vão ser utilizadas para cercar o terreno. Vamos pensar aqui comigo, ó. Vai colocar aqui, ó, de espacinho em espacinho no perímetro da cerca, ou do terreno, melhor dizendo, né? Uma estaca. Então, vai colocar uma aqui no vértice, depois a uma distância coloca outra, a uma distância outra, e assim sucessivamente. Ele quer saber quantas estacas vão ser necessárias para que a distância seja a maior possível. Então vamos lá, galera. Vamos transformar tudo isso para metro, vamos transformar isso tudo para uma unidade só, tá? Então eu vou pegar 8 decâmetros, 600 decímetros, 0,6 hectômetro e 0,092 quilômetros e vamos transformar. Para transformar eu pego aqui a nossa escala, né? Para a gente fazer com segurança. Então, 8 decâmetros é 80 metros. De decâmetro para metro multiplica por 10. De decímetro para metro divide por 10, então vai dar 60. De hectômetro para metro multiplica por 100, então vai dar 60 aqui também. E de quilômetro para metro vai multiplicar por 1000, vai dar 92 metros. Beleza? E aí, de novo, ó. Como eu tenho que dividir eles em pedaços iguais e com a maior distância, novamente eu vou calcular o MDC entre eles. Para descobrir em quantos pedaços eu posso dividir o 80, o 60, o 60 e o 92. O maior pedaço possível, eu preciso descobrir qual é o MDC. Então vou lá e pego e fatoro eles. 60, 80 e 92. Eu já fiz a fatoração. Aonde que ele divide ao mesmo tempo? Que eu já ensinei isso para vocês hoje. Ele divide só aqui nos dois primeiros. Porque se você for ver na fatoração, depois não tem mais divisor comum. Então significa que o 4 é o nosso MDC. Então eu vou pegar cada um deles e eu vou dividir por 4. Porque aí isso daqui vai dar o total para mim de estacas que eu vou precisar comprar. 4 seria a distância de uma estaca até a outra. Tudo bem? Então 92 dividido por 4, eu vou precisar de 23 estacas aqui, ó. 60 dividido por 4 vai dar 15. Tanto para esse lado de 0,6 como 600 aqui, ó. Tá bom? E o outro aqui, 80 dividido por 4 vai dar 20. Se você somar, isso daqui vai dar 73 estacas. Ok? Belezinha? Então, é isso. Então, você viu como é que é importante aquele exercício que eu fiz no comecinho da aula? Que ele já dá uma base e caso você tenha parado o vídeo e tentado fazer o exercício, você poderia ter lembrado disso também. Certo? Exercício 4. Calcule quantos ladrilhos de 24 por 0,6, 24 centímetros e 0,16 metros serão necessários para ladrilhar uma sala de 0,70 decâmetros por 96 decímetros. Então vamos lá. A gente tem isso, ó.
esse ladrilhinho, ele tem 24 centímetros por 0,16 metros. E aí eu vou pôr esse ladrilho nessa sala, ok? Ela tem 0,70 por 96. Eu vou transformar todos numa unidade só, para ficar mais fácil. Então, ó, peguei aqui a minha escala. Então, vamos lá. 0,70 decâmetro. Para chegar em metro, eu vou multiplicar por... nesse caso, eu vou chegar em centímetros. Porque eu vi aqui, eu transformei em centímetros, perdão. Vamos transformar em centímetros para não precisar transformar isso daqui, ó. Por que eu escolhi os centímetros? Para deixar o 24 aqui em centímetros e ficar trabalhando com números inteiros. Foi isso que eu pensei. Esqueci de falar esse detalhe para vocês. Tá? Mas eu poderia transformar tudo em metro também, sem problema. Então, transformei em centímetro, aqui em centímetros. O 24 já está, e aí o 16 eu transformo em centímetro. Então, ó, de decâmetro para chegar em centímetro, eu vou multiplicar 3 vezes. Então, vou multiplicar por 1000. De decímetro para centímetro, eu vou multiplicar por 10. De metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Ok? E aí, para você calcular quantos ladrilhos são necessários, você faz a área desse cara, que eu vou chamar que é a área 1, que era da onde eu vou colocar, dividido pela área desse cara, que é a área 2. Que aí, como eu vou encaixar cada ladrilhinho aqui, eu preciso saber quantos ladrilhos cabem aqui dentro desse terreno, ou dessa sala, ou o que for. Então, a área 1 vai ser 700 vezes 960, que vai dar 672 mil centímetros quadrados. A área 2 vai ser 24 vezes 16, que vai dar 384 centímetros quadrados. Quando eu faço a área 1 dividido pela área 2, eu vou obter esse valor aqui, ó. 672 mil dividido por 384 vai dar 1.750 ladrilhos. Beleza? Então esse aqui é um exercício clássico dessa parte. Ok? E para a gente encerrar, foi tirada uma foto aérea sem escala. Desculpe, sem escala não, em escala, né? Foi tirada uma foto aérea em escala de 1 para 250 de certo colégio. Nessa foto, a área de uma quadra esportiva é de 60 centímetros quadrados. Sabendo que cada galão de tinta pinta 12 metros quadrados e custa R$13, sem poder ser vendida a fração de galão, o custo com tintas para pintar essa quadra em reais é... Quando ele fala que não é vendida a fração de galão, é porque o cara não vai vender para você metade do galão. Então, por exemplo, se você está fazendo um cálculo e acha que é 5,6 galões, você vai comprar o quê? 6 galões. Você arredonda para cima para poder dar a resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero explicar para vocês o que significa escala. Galera, presta atenção nisso. No ensino fundamental, vocês acho que fizeram inúmeros exercícios sobre escala. Não só no ensino fundamental, né? Eu acho que no primeiro ano, em geografia, acho que vocês trabalham bastante com escala. Então, o que é a ideia da escala? Quando ele fala que a escala é de 1 para 250, como está aqui no exercício, significa que 1 centímetro, no caso, na foto, equivale a 250 centímetros do tamanho real. Então, 1 centímetro na foto equivale a 250 centímetros no real. Sempre em centímetros. Tá ok? E aí, é o seguinte. Essa escala é uma escala de comprimento. Aqui na foto, ele deu o tamanho dela, na foto, de 60 centímetros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa escala e vou elevar ao quadrado.
vou multiplicar ela por ela mesma. Porque lembra, porque quando eu multiplico comprimento por comprimento, eu vou ter a medida da superfície. Comprimento vezes comprimento vezes comprimento, eu vou ter a medida do volume, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então eu vou pegar a escala que é de 1 para 250 e vou elevar ao quadrado. Então ela vai dar 1 para 62.500. Estou seguindo, desculpa. Então isso significa que 1 centímetro quadrado, porque eu elevei ao quadrado, na foto equivale a 62.500 centímetros quadrados no real. E aí eu vou fazer a regrinha de 3. A área da foto referente à quadra não é de 60 centímetros quadrados? Com essa proporção, com essa razão, eu consigo descobrir qual é a área real dela. Então eu vou fazer, 1 centímetro quadrado está para 62.500 no real, pela minha escala, assim como 60 está para x. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, eu vou descobrir que o tamanho real da quadra, da sua área, é de 3.750.000 centímetros quadrados. Aí agora vem lá a nossa escala, Coloquei ela aqui pra gente. Eu tenho que sair de centímetros quadrados e ir para metros quadrados. Por quê? Porque cada galão pinta 12 metros quadrados. Então vamos lá, vamos transformar em metros quadrados. De centímetros quadrados para chegar em metros quadrados, 1, 2. Eu vou andar 2 vezes à esquerda. Como é a unidade de área, eu vou multiplicar o 10 por 10. Vai ficar 100. Então eu vou dividir 2 vezes por 100. Galera, aqui de centímetros quadrados para decímetros quadrados, dividir por 100. De decímetros quadrados para metros quadrados, vou dividir por 100 de novo. Vou cortar 4 zeros aqui. Vai dar 375 metros quadrados. Para descobrir a quantidade de galão que eu tenho, eu posso fazer outra regrinha de 3, mas nesse caso acho que não há necessidade, né? Já vou dividir direto. Como cada galão pinta 12 metros quadrados, eu vou fazer 375 dividido por 12. Olha lá, eu vou precisar de 31,25 galões. Como ele não vai vender a fração do galão para mim, eu vou ter que comprar 32 galões. O preço dele é R$13 cada um, então eu vou fazer 32 vezes 13, vai dar R$416. A alternativa correta B de bisteca que vos falo. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Então é isso por hoje, tá? Então na aula de hoje nós vimos a unidade de comprimento e a unidade de área. Fica os exercícios propostos para vocês estarem fazendo. Eu vou pedir um favor encarecidamente para vocês. Todos têm acesso à plataforma do SAS? Depois me respondam no grupo, por gentileza. Todos têm? Quero ver até quem está vendo o meu vídeo até o final. Todo mundo tem acesso à plataforma do SAS? Entra na plataforma do SAS e pega as atividades e tenta preencher o relatório lá, para eu ter uma noção de quem está fazendo, quem não está fazendo as tarefinhas, tá? Se tiver alguma dúvida nessa etapa de preencher o relatório, de ver as questões lá, me procura que eu ajudo vocês, tá bom? Mas tem todas as questões que vocês têm no caderno, tem lá à disposição para vocês fazerem isso através do SAS. E aí o SAS ele vai imprimir relatório de quantos acertos e tudo mais. É bem interessante. Do que é dúvida da turma, enfim. É um feedback legal que o professor tem. Certo? Fiquem com Deus e amanhã estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Acho que no horário não, né? Mas é isso. Beijão, galera. Até a próxima. Fui!